Amados irmãos e irmãs, boa tarde. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus estejam com cada um de vocês. Hoje, irmãos, eu quero refletir sobre um tema que nos desafia a observar e olhar profundamente para a nossa fé, para a forma como a gente interpreta e aplica as Escrituras nas nossas vidas. Ontem à noite eu estava olhando o Instagram e o pessoal vai repassando notícias, né? E caiu nas minhas mãos um material que é bem antigo, na verdade, é uma notícia de 2013, mas que me deixou bastante assustado. Ela apresenta uma tradição cristã, que eu posso dizer que é no mínimo peculiar, né? Mas que ainda se mantém viva e presente nos Estados Unidos, que é a prática da manipulação de serpentes em cultos, fundamentado na passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18. O texto ele nos informa que jovens pastores estão renovando esta tradição centenária, apesar de vários casos de pastores que morreram durante essa prática. Amados, aqui nós estamos diante de uma tensão muito clara entre a interpretação literal de uma passagem bíblica e as consequências reais e trágicas dessa aplicação. A passagem em questão, ela diz o seguinte: e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Irmãos, é fundamental que a gente aborde as Escrituras com sabedoria e discernimento. A passagem que eu acabei de ler, ela estava inserida no contexto da grande comissão, que eu vou falar no próximo vídeo. Mas, resumindo, é quando Jesus envia seus discípulos para pregar o evangelho por todo o mundo e descreve os sinais que acompanharão a pregação e a fé dos crentes. Os sinais que ele falou não são o propósito final, mas a confirmação do poder de Deus atuando através daqueles que levam a mensagem. Vejamos, a lista dos sinais, que inclui expulsar demônios, falar línguas, curar enfermos, elas de alguma forma edificam, libertam, elas trazem vida. A menção de pegar em serpentes e beber algo mortífero sem dano aponta para uma proteção divina em situação de perigo inesperado, de perigo circunstancial, como nós vimos na vida do apóstolo Paulo, quando ele foi picado por uma víbora em Malta e nada lhe aconteceu. Esse trecho está em Atos 28. Mas aqui reside o ponto crucial. Isso não é uma permissão para buscar o perigo e tentar a Deus. A fé que agrada a Deus, ela não é uma fé que busca espetáculo ou que se expõe ao risco desnecessário. Lembrem-se, irmãos, das tentações que Jesus passou no deserto, quando o diabo ficou incitando a se lançar do pináculo do templo, inclusive citando trechos das Escrituras. E lembrem-se também da resposta de Jesus. Vamos lá, em Mateus 4:7, ele responde: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tentar a Deus, irmãos, é se colocar deliberadamente em uma situação perigosa, esperando que Ele intervenha milagrosamente para nos salvar das consequências da nossa própria imprudência. A palavra de Deus nos chama à sabedoria e ao bom senso. E o Espírito Santo, ele também nos concede o discernimento para entender o propósito das Escrituras. A vida do cristão ela é marcada pela busca da santidade, pelo amor próprio, pela obediência aos mandamentos de Cristo, pela frutificação do Espírito Santo nas nossas vidas, que nós já sabemos até de cor, né? É o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito, lembram? Esses sim são os verdadeiros sinais que devem acompanhar os que creem e que realmente glorificam a Deus. O sacrifício de pastores que infelizmente morreram nessa prática nos remete a uma reflexão séria. Estamos nós buscando a glória de Deus ou a nossa própria, através de atos que beiram a imprudência? A fé, irmãos, ela não é a ausência do medo. Ela é a confiança em Deus em meio aos desafios da vida.
agindo com sabedoria conforme a sua vontade, revelada na sua palavra, interpretada por uma visão ampla, uma visão integrada. Irmãos, eu desejo que a nossa fé seja uma fé madura, que busque compreender o coração de Deus e o propósito das suas ordens. Que ela se manifeste não em demonstrações perigosas, mas em um viver que reflita a luz de Cristo, no amor, na paz, na justiça e na pregação fiel do Evangelho, confiando que os sinais, aqueles que Deus deseja manifestar, sempre vão acompanhar a nossa obediência e a nossa dedicação. É isso que eu desejo em nome de Jesus e que Deus nos abençoe e nos guie em toda a verdade. Amém.